Para todos, muito boa noite. Empresários como Belmiro de Azevedo, João Pereira Coutinho ou Américo Amorim, gestores como Henrique Granadeiro, presidente da Portugal Telecom, banqueiros como Fernando Ulrich, Paulo Teixeira Pinto ou Ricardo Espírito Santo Salgado e mais 20 dirigentes das maiores multinacionais do mundo vão reunir-se amanhã em Sintra, por iniciativa do Presidente da República, para ouvirem o convidado esta noite da grande entrevista. Apresento-vos José Pinto dos Santos, professor numa das mais importantes escolas de gestão do mundo, o INSEAD, em Paris. Antes de falar em empresários, gestores, banqueiros, homens que a partir das suas empresas influenciam o mundo e as nossas vidas, José Pinto dos Santos fala-lhe assim através da grande entrevista da RTP. Muito boa noite, Sr. Professor. Muito obrigada por ter vindo. Sei que antecipou os seus aviões para poder estar aqui a tempo. O Sr. Professor nasceu no Porto, fez uma licenciatura em Engenharia Química. Quais são as suas origens? De que família é que vem? De uma família de gente ligada ao mundo das empresas, aos negócios, ou não? Sim e não. O meu pai era um costureiro e, portanto, tinha a sua empresa, desenhava moda. Era um alfaiate? Era um alfaiate. Era o Santos Costureiro, que me chamavam no Porto. Muito bom, muito bom. Que aliás sempre me ensinou que eu podia escolher fazer o que quisesse, menos ter a profissão dele, que ele entendia que ia acabar, e tinha uma certa razão, e que qual fosse a profissão que eu fizesse, tinha que ser muito bom, tinha que ser melhor. E portanto eu aprendi isso desde muito pequeno. E foi muito bom aluno? Fui muito bom aluno. Com que média é que o seu professor se licenciou? Era muito bom aluno e muito mal comportado ao mesmo tempo. Com que média é que o seu professor se licenciou? Sim, sempre com 17, em Engenharia Química. E ficou imediatamente a dar aulas na Faculdade de Engenharia do Porto? Já dava aulas na Faculdade de Ciências, no Departamento de Matemática. Comecei a dar aulas muito cedo, ainda era aluno. Gostei muito de dar aulas, muito. Foi para mim uma surpresa, porque não contava vir a ser engenheiro, ainda que eu não soubesse muito bem na altura o que era exatamente isso. Mas depois fiquei a dar aulas e gostei tanto, comecei a fazer investigação. O professor Guedes Carvalho, que na altura era o dirigente do Departamento de Engenharia Química, quando eu entrei no departamento, no terceiro ano, deu-me logo um projeto de investigação e eu descobri o que era investigar e fiquei de tal maneira fascinado com isso, tentar descobrir o que é a realidade. Foi para mim uma... Mas antes de entrar na área do ensino de uma maneira mais, vamos lá ver, a fundo, o seu professor teve uma experiência ao nível da administração de empresas? Sim, depois em 75. Portanto, eu já dava aulas e comecei a trabalhar numa empresa porque sabia muito de computadores na altura. Foi uma coisa que para mim fascinante também. Sabia muito de computadores e na altura sabia-se muito pouco de computadores. E como sabia muito pouco de computadores, houve um empresário na altura, no Porto, para quem eu trabalhei durante muitos anos e acabei depois de fazer a carreira, mandou-me para Londres, estudar na London Business School, porque entendia que eu devia aprender gestão. Que empresário era esse? Bem. João Macedo Silva. Tinha uma empresa chamada RAR, foi a minha primeira empresa, onde eu trabalhei durante 10 anos, fui depois administrador delegado da empresa, relativamente novo. E quando é que o seu professor deixa o país? No final de 83, portanto, fui para a Itália, para ser administrador delegado de uma empresa italiana, multinacional, do café. A Zega Fredo. Exatamente. Adivinhei. E portanto, vivi depois em Itália durante 10 anos, fui dirigente da empresa até 94, descobri nessa altura o mundo das empresas multinacionais, que em Portugal verdadeiramente nunca tinha descoberto. Em Portugal tinha descoberto o mundo da exportação, até porque tinha estado ligado também a uma outra empresa que é razoavelmente importante e que na altura, e ainda hoje, tem uma certa importância no desenvolvimento de tecnologia em Portugal, que é a Iberomoldes, que fui acionista, que fui membro do Conselho de Administração durante alguns anos. Mas depois foi de facto em Itália que eu descobri o mundo das multinacionais e que eu descobri um mundo muito interessante. E dirigir uma multinacional num país onde eu era estrangeiro foi também uma surpresa, ainda por cima sempre português, não é? Porque depois fizemos compras de empresas. O que é que lhe diziam pelo facto de ser português? Se é que lhe diziam alguma coisa em especial? Portanto, em Itália eu falo fluentemente italiano desde que sou novo. E, portanto, em Itália, às vezes as pessoas não conseguem perceber que eu não sou italiano. Falo até com dialeto véneto e, portanto... mas fora de Itália percebiam isso depressa, até porque eu falava em francês, em França, ou, enfim, a língua que fosse. E quando descobriram que eu era português, ficavam sempre um pouco perturbados, não é? Porque
não era muito vulgar aparecer um português a dirigir uma empresa internacional e a comprar empresas e não sei o quê. E portanto, eu tinha sempre aquela sensação, que é um prazer, devo dizer, das pessoas me confundirem com outra coisa, de entenderem depois que eu não podia ser português e depois, no fim, às vezes me dizerem: mas afinal, também há portugueses como você. Eu dizia, há muitos, a imagem não há poucos. Era um bocadinho depreciativa, digamos assim. Sim, era para eles uma surpresa, ainda hoje é. Mas é um grande prazer isso, sabe? Qual é a imagem que os estrangeiros têm de nós, neste momento ou nestes últimos anos? Eu julgo que tem mais ou menos a mesma que sempre tiveram. Portanto, os que vêm cá e conhecem o país porque fazem cá turismo ou negócios acham-nos muito simpáticos, como povo, e somos mais simpáticos do que os nossos irmãos. Espanhóis, nós somos bem mais simpáticos como povo. Gostam muito de cá estar. Eu raramente encontro alguém que diga que não gostou de cá estar. Acha que nós somos completamente confusos, desorganizados, e somos. Ficam chocados como eu com um aeroporto que está constantemente sujo e quando era novo já tinha o assoalho partido. Já não está tanto, já esteve bem pior. Sim, o assoalho continua partido. E vê-nos assim. E eu acho, por acaso, que em geral nos veem bem, não vejo que nos vejam mal. Portanto, o seu professor que está fora do país... Muitos não nos conhecem, portanto não sabem. Tem uma ideia, alguns têm uma ideia um bocado mítica do que nós somos, não é? Na Ásia, por exemplo, e em muitos países não sabem quem somos. Portanto, o seu professor que está fora do país há cerca de 20 anos, julga que realmente a imagem que existe de Portugal no exterior não variou assim tanto como isso? Acho que não. Variaram, por exemplo, eu lembro-me quando era miúdo, que era o Eusébio. Sim. E agora é o Figo. Portanto, mudou, mas não mudou muito. E o José Mourinho também. E agora temos o Mourinho, claro. Sr. Professor, quando é que foi... Mourinho, que também é uma espécie de choque para muita gente, não é? Você não podia me chamar José, em vez de professor, porque eu não me chamo professor, não é? Eu chamo José. O seu professor prefere que eu o trate por José? Que é assim que me tratam há muitos anos. Lá fora ninguém me trata por professor, porque não se usa isso. Como é que o tratam no INSEAD, em Paris? No INSEAD tratam-me por Joe. Sim. Joe porque José é muito difícil de dizer para os estrangeiros, não é? E eu desde jovem, quando me chamavam José, eu não gosto que me chamem José. Portanto, o que o Sr. Professor me está a tentar dizer é que nós, portugueses, se calhar somos muito formais e valorizamos muito ao nível do trato os títulos e que lá fora as pessoas tratam-se pelo primeiro nome, fundamentalmente. Isso é verdade, nós somos formais, ainda que eu acho que nós não nos tratamos pelo título, não é? Engenheiro, eu habituei-me a ser engenheiro muito jovem, não é? Ainda na faculdade já era ser engenheiro. Eu não tenho certeza que seja só pela formalidade, sabe? Esta coisa de estar lá fora ajuda-nos muito a compreender quem somos, não quem somos como pessoas, mas quem somos como povo. Que enquanto cá estamos não podemos descobrir que somos o povo. Portanto, somos o povo português e, portanto, não se pode perceber quem somos. Quando estamos fora, acabamos depois, ao fim de 2, 3, 4 anos, por perceber quem somos, que é uma descoberta muito boa. E, portanto, eu hoje conheço muito melhor o meu povo do que jamais conheci. E uma das coisas que nós temos, que eu depois comecei a notar e que não é necessariamente muito boa para a vida profissional, é que nós entendemos que nós somos o que fazemos e o que fazemos é o que nós somos. E, portanto, eu sou professor, eu sou engenheiro e, portanto, essa identidade é quase a minha identidade. E, portanto, o meu trabalho sou eu. Isso não é muito bom, porque quando, por exemplo, tentamos avaliar o trabalho das pessoas, objetivamente, trabalho esse que, claro, é diferente da pessoa, e dizemos, por exemplo, olha, isto que você fez está mal, as pessoas acham verdadeiramente que nós as estamos a criticar a elas. E, portanto, eu lembro-me, aliás, de uma cena num conselho de administração de um banco de que eu fiz parte em tempo. Em Portugal? Em Portugal. Em que numa das primeiras reuniões em que eu fazia parte, a reunião era muito formal, estava a ser apreciado um projeto e eu disse, no meu modo, este projeto não tem pés nem cabeça. Reconheço que a expressão não tem pés nem cabeça pode ter ferido algumas sensibilidades. No conselho de administração de um banco ser um pouco demais, mas enfim, eu gosto muito de estar à vontade e gosto que as pessoas estejam à vontade comigo. E portanto eu disse, isto não tem pés nem cabeça. E houve uma pessoa que até estava um pouco, enfim, estava à minha frente, mas não diretamente, que disse imediatamente, você está-me a insultar.